Porque conhecer os personagens internos pode gerar, normalmente, economia de tempo e custo, ou seja, dinheiro. Existem ações e ações. Por exemplo, já tive diversos pedidos, processos, solicitações e por aí vai. Mas imagine que... Só um instantinho. Pegou o retrato e achou que pode levar. Vai lá ficar. A pequena acabou de acordar. Não sei vocês, mas quando alguém abre a porta, eu tomo um susto arretado. Voltando. Os personagens internos têm essa situação que pode gerar economia ou não. Por exemplo, alguém me pediu uma solicitação de orçamento, de cotação. Só que já aconteceu um caso real exatamente assim. Só que essa pessoa que solicitou, ou seja, esse personagem, ele não tinha o poder de aprovar ou de decidir. Então, o tempo que eu gastei para fazer essas cotações, essas análises e tudo mais, no final, não foi, vamos dizer assim, não adiantou eu fazer esse processo porque não houve aprovação. Ou seja, esse tempo que uma pessoa pediu, passou porque não teve como ser aprovado, visto que toda a composição. E vice-versa. Já aconteceu situações que era para solicitar uma cotação e esqueceram. Ninguém me passou a informação, por exemplo. E aí, quando chegou em cima da hora, foi uma coisa para ontem. Então, acelera o processo e a empresa. Já tiveram situações que era para ter um chip de dados funcionando em um evento. E o evento era na próxima semana. Me pediram com prazo de uma semana. Prazo de uma semana até normalidade, nenhuma prestadora vai conseguir te entregar no prazo de uma semana um novo contrato. Telefonia móvel eu acho muito difícil. Pode ser que consiga? Sim, mas a maioria não entrega em uma semana, eles precisam de um prazo maior. Por quê? Tem um contrato, você tem que assinar, ou aceite digital, tem o processo de aprovação, tem o processo de logística. Não é algo tão rápido. Lógico, existem outras formas de você entregar o resultado que foi feito. Mas, no fluxo normal, você precisa de um certo tempo. Isso pode fazer a empresa gastar mais dinheiro. Por exemplo, nesse caso, teve que contratar um plano mais caro para fazer a utilização lá no evento. Por quê? A questão de processo não foi atendido, a questão de prazo da prestadora, que não sou eu, não é você que decide. É a prestadora que tem um prazo dela, fora os atrasos que podem acontecer por diversos motivos. Mas o importante é você entender que, por conhecer os personagens, você pode ter uma economia de tempo e economia financeira, dependendo de todos os processos. Isso visando a metodologia Reduza Custo Todo Mês, que é a metodologia que eu criei, voltada para a gente otimizar os custos e, lógico, ter um atendimento diferenciado na atividade de gestão de telecom, que são os pilares de negociação e gestão. Lembrando, caso você não saiba, pilar de negociação é focado em otimizar as despesas, ou seja, reduzir os custos. Você tem formas de como fazer isso, tem um fluxo específico. E o pilar de gestão é você administrar os serviços, tem um atendimento, gestão de faturas, tem diversas coisas ali para manter o dia a dia da operação. Em resumo, são esses dois pilares e a metodologia que eu ensino é essa, ou seja, é isso que está por dentro do meu raciocínio. E dentro desse fluxo, os personagens internos estão em todos os lados. Você vai negociar um valor, mas quem é a pessoa que está utilizando lá o serviço? Você tem que saber. Aquele é um tipo de personagem. Ah, mas tem um outro personagem que ele está consumindo muito. Tá? Qual é o tipo do personagem? Ele pode fazer X, Y, Z? Não pode? Tem que também ser visto isso. E aqui na parte das demandas, como eu já te passei alguns exemplos. E coisas para você raciocinar, ou seja, que tem relação com a economia de tempo e dinheiro por conhecer os personagens. Quem pode pedir o quê? Como pode pedir? E tem opções que você tem que dizer não, ou dizendo não para alguém. Já aconteceram situações que eu não posso fazer isso, tem que ser dessa forma. Não, dessa maneira não vai, tem que ser essa maneira. A gente tem que ter essa liberdade de otimizar. Agora, lógico,
Você não vai dizer porque você acordou de pé esquerdo, vou dizer não para todo mundo. Não é assim. Processos, fluxos, procedimentos, e aí sim, o que pode e o que não pode ser feito. Mas o importante é você entender essa estrutura aqui, por você conhecer os personagens internos, ou seja, você entender das pessoas, isso vai te fazer otimizar custos e, lógico, principalmente tempo, porque, querendo ou não, tempo é dinheiro. Então, sabe que entendendo e conhecendo esses personagens, a gente com certeza consegue otimizar algumas coisas.